Pastor Fred, fique à vontade, apresenta depois o pessoal que veio contigo, fazendo um favor. Aleluias. Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias a Deus, prazer em rever os irmãos em nome de Jesus. Pastor Wallace, sempre estamos aí conversando, sempre estamos trocando ideia, porque para a glória de Deus, irmãos, vocês glorifiquem ao Senhor por isso. Vocês têm um pastor muito dinâmico, tá, irmãos? O pastor Wallace não gosta de ficar parado com nada, ele sempre está correndo atrás de um algo, de uma nova forma, de estar levando a palavra do Senhor. Isto é bom, porque é necessário. A Bíblia diz que todos ouçam a palavra para depois Jesus vir. Então Deus conta também com a minha e com a tua vida, para que a gente vá e leve a palavra, a boa palavra do Senhor. Está me acompanhando ali os irmãos lá de Serra do Salitre, meu irmão Vitor, meu irmão José Orlando e meu irmão Osias. Os irmãos coloquem de pé, por gentileza. Os irmãos são obreiros lá na igreja, têm nos dado na obra da glória do Senhor Jesus. Aleluia. Os irmãos que trouxeram Bíblia, tome posse dela aí nesta noite. Abra, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. Pastor Wallace fez esse convite para que estivesse aqui com os irmãos, e ele sabe que sempre é um prazer para mim estar com vocês. Eu agradeço a Deus pela vida dele, pelo carinho, e eu sei que ele sabe que o carinho também é recíproco pela vida dele. Ele sabe o quanto gosto deste homem, quanto tenho, sempre que possível, estar junto com ele, para a glória do Senhor Jesus. Naquela história, naquele período meu que todos os irmãos sabem, quando eu passei por aquele problema cardíaco, que eu tive que fazer a cirurgia, foi o único pastor, irmãos, desta cidade, que foi na minha casa me visitar, e eu louvo a Deus por isso, irmãos. Tá? É homem de Deus, que tem visão de reino. Não é muitos como por aí que estão preocupados somente com as fronteiras da tua igreja. Nós não podemos ter esse pensamento, irmãos. O que importa é o reino de Deus crescer. É isso que interessa. Porque lá no céu, irmãos, não vai ter uma placa da Assembleia de Deus, outra da Batista, não. Lá vai ser o único povo lavado e remido no sangue do Senhor Jesus. E vamos também lutar, irmãos, para a gente poder chegar lá no céu. Você que pode, coloque sobre os vossos pés, em reverência à palavra de Deus. Vamos estar lendo, eu vou ler, os irmãos meditem. Mateus capítulo 9, versículo 9, assim diz a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Vamos orar e vamos falar com o Senhor. Deus, a tua palavra. Deus, a palavra que ela se o Senhor Deus, Deus santo, zeloso, poderoso, que ainda usa, ó Pai, homens na face desta terra. Deus, eu me coloco, Deus, diante do Senhor, ó Pai. Que eu venha me diminuir, que eu venha, ó Deus, me tornar fraco, pequeno na Tua presença, para que a Tua glória, a Tua unção, a Tua graça, o Teu poder, Senhor, possa ser revelado, Senhor, nesta noite. Que Tu venhas, ó Deus, nos abrir as portas da palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, não conforme, ó Deus, nós queremos ouvir, mas como nós necessitamos, para que esta palavra, Senhor, possa gerar mudança e transformação nas nossas vidas. Assim já te agradeço por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor irá fazer, em nome de Jesus. E os irmãos que assim concordam, juntamente comigo, digam amém. Os irmãos vos assentem em nome do Senhor Jesus. Me dê alguns minutos da tua atenção para a glória de nosso Deus. Irmãos, quando nós nos deparamos com esta palavra, quando nós começamos a entender, a ler, a conhecer acerca de Jesus, o nosso mestre, aquele a qual um dia chamou também a minha e a tua vida para uma grande obra.
Quando nós começamos a ver, irmãos, o trabalhar de Cristo com a escolha daqueles discípulos, quando Jesus começou ali, irmãos, a realizar uma obra para separar pessoas, para que estivessem caminhando com Ele naquela jornada. Jesus, irmãos, quando nós paramos para ver, Jesus ele não ficou atenado, irmãos, preocupando tão somente em escolher pessoas que eram doutoradas, pessoas que tinham conhecimento, não. Jesus ele sempre estava procurando. Jesus ele tinha um olho clínico e ele andava ali observando aqueles, irmãos. Aqueles que não tinham preguiça e não tinham medo de trabalhar e de realizar a obra a qual eles tinham para fazer. Então, irmãos, para mim e para a tua vida não é diferente. Quantas vezes um dia Jesus olhou para mim e para você? Talvez, irmãos, a sociedade, o mundo lá fora, não dava nada a respeito da minha e da tua vida. Mas Jesus achou graça em mim, achou graça na tua vida. E Ele nos chamou um dia para que nós fôssemos também para a tua obra como um discípulo dele. E eu sei que nesta noite, neste lugar, tem discípulos de Cristo aqui. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que são pessoas compromissadas com a palavra. Pessoas que têm compromisso em servir a Cristo, em servir a igreja, em servir o pastor. Porque tudo isso, irmãos, faz parte do reino. Tudo isso faz parte para que nós venhamos crescer na presença do Senhor Jesus. E é interessante quando nós vemos, Jesus ele chega ali, ele chama Pedro, Pedro estava trabalhando, Pedro ele estava pescando, ele também se levanta e ele vai ter com Jesus. Da mesma forma ele vem também e chama Mateus. Mas quando nós olhamos para a vida deste homem, irmãos, chamado Mateus, um homem que se chamava Levi, era interessante olhar para este homem porque... Para começar, irmãos, este homem, ele não era qualquer homem. Este homem ali, ele era um homem que se assentava na coletoria. Ele era um cobrador de impostos, assim como Zaqueu também o era. Este homem, irmãos, ele era um homem que para aquela sociedade ele não era bem visto. Era um homem, irmãos, que aqueles que olhavam para ele, eles não queriam estar na presença de Mateus. Porque Mateus, ele tinha um trabalho, irmãos, que podemos dizer, os irmãos que trabalham aí, ou já trabalharam, que têm as suas empresas, e que muitas vezes você tem que cobrar alguém, irmãos, como é difícil cobrar alguém. Como é difícil você ter que ligar lá, falar, olha, eu preciso, me ajuda, paga, e os irmãos já tiveram essa experiência. E Mateus, ele trabalhava desta forma, irmãos. Mateus, onde ele estava, a Bíblia diz que ele se assentava ali, e todos que tinham que passar por aquele lugar, não passavam sem deixar ali um tributo, sem deixar ali um imposto. Mateus, ele tinha negado a tua pátria, ele tinha negado os teus amigos, em prol de servir a Roma, como um cobrador de impostos. Quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para os demais discípulos, é interessante vermos que após a morte de Cristo, aqueles homens, irmãos, eles voltaram, alguns deles, para os seus velhos ofícios. Nós vemos que após Jesus morrer, a Bíblia diz que Pedro reúne-se nos barcos com seus discípulos ali, com os discípulos de Cristo, e eles voltam para o mar para pescar. Mas quando nós falamos a respeito de Mateus, este homem, irmãos, ele não era um homem que agora, fora daquela coletoria, ele era um homem, irmãos, que ele não teria o respeito daquela sociedade. Ele era um homem que para aquela sociedade ele é tratado como um traidor, como um desertor. Então para Mateus, irmão, sempre era mais difícil ele acreditar em Cristo e caminhar com Ele. Por quê? Porque se aquilo desse errado, ele não teria para onde mais ir. Quantas vezes, irmãos, na minha e na tua vida não é da mesma forma? Quantas vezes outrora nós vivíamos uma vida de pecado, de erro, de solidão, de tristeza. Vivíamos uma vida, irmãos, desgarrado de toda a palavra, de toda a direção que Deus tem para o ser humano. E nós queríamos viver conforme a vontade e o desejo do nosso coração. Mas um dia, irmãos, nós paramos para pensar e para ver e para refletir acerca das nossas vidas. E nós vimos, irmãos, o quanto nós éramos pessoas sofredoras, o quanto nós éramos pessoas tristes, desanimadas, que não tinham uma direção certa a seguir. E aí Deus, por misericórdia, levanta alguém, não sei quem Deus levantou, para te trazer para a presença dele. Mas um dia Cristo levantou uma pessoa.
E esta pessoa chegou até você, ela te anunciou a Cristo, ela falou de um Deus que poderia mudar a tua história, ela falou de um Deus que poderia transformar a tua vida, e você automaticamente, irmãos, quantas vezes, quantas pessoas que aqui não estão, não fizeram como Mateus fez? Porque Deus se agrada disso, irmãos. Deus quer que eu e você venhamos nos portar desta maneira. Deus quer que eu e você, irmãos, venhamos ser como aquele homem. Jesus só virou para ele e falou: vem e segue-me. Ele não sabia quem era Jesus. Ele não entendia o ministério daquele homem. Talvez ele pensava que Jesus era um louco, era um lunático, um fanático, que estava agora dissimulando uma nova doutrina, dissimulando ali uma nova história. Mas Jesus, irmãos, o Deus a qual nós servimos, Ele estava naquele lugar e Ele estava sempre realizando milagres. Talvez você já parou para meditar e entender esta palavra. Talvez você já parou para pensar que se Jesus passasse por você hoje e falasse: filho meu, filha minha, larga o teu trabalho e segue-me. Larga a tua casa e segue-me. Larga os prazeres da tua vida e segue-me. Qual seria a resposta que nesta noite você teria para dar ao Senhor Jesus, o nosso Deus, ao Rei da Glória, a qual nós temos servido e adorado? Porque, irmãos, a nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida, irmãos, ela é feita de nós temos que tomar decisões para que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Nós servimos a um Deus que conhece, irmãos, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. A Bíblia diz que antes que a palavra saísse da nossa boca, Deus já o sabe o que nós vamos fazer. Mas Deus quer ver na minha e na tua vida um compromisso genuíno e verdadeiro com a obra a qual Ele tem nos entregado. Mateus, irmãos, Jesus vira para ele e diz: olha, vem e segue-me. Mateus não pensou uma vez, não pensou duas vezes, não pensou três vezes. A Bíblia diz que automaticamente ele se levantou daquela cadeira e ele começou a seguir Jesus. Porque ele sabia, irmãos, que somente Cristo agora poderia mudar aquela história a qual ele tinha com aquela sociedade. Somente Cristo agora poderia fazer daquele homem desonrado para aquela sociedade judaica. Um homem, irmãos, que aquela sociedade não via com bons olhos. Somente Cristo agora poderia mudar toda a história daquele homem. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de Hebreus, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que Jesus, irmãos, sempre está pronto, irmãos, ainda a mudar histórias. Talvez você tenha um amigo, talvez você tenha um conhecido que ele se encontra, irmãos, no mundo de perdição, de tristeza, no mundo de solidão. Ele se encontra totalmente desfocado e desligado das coisas de Deus. E talvez você até já pregou, até você já anunciou acerca disso para este amigo. Mas quantas vezes ele não te disse: não, eu vou lá na igreja. Domingo eu vou lá. Aí chega domingo e ele não vem. Aí você encontra ele na segunda-feira. Ele não, eu vou lá. Aí chega na quarta-feira, ele também não vai. Mas talvez você já parou para entender, irmãos, que aquela pessoa está tão debilitada e tão sem força, que ela necessita que você, irmãos, venha do lado dela e pegue na mão e comece a ajudá-la a caminhar. Tem muitas vidas, irmãos, que elas necessitam da minha e da tua ajuda. Tem muitas vidas, irmãos, que necessita que você venha pagar o preço, a interceder, a orar acerca dela. Porque ela por si só não tem força para caminhar. Ela por si só não tem força para andar na presença do Senhor. Talvez você olha para o teu lado, tem uma cadeira vazia aí. E você já imaginou, se você corresse atrás de um amigo e trouxesse ele para sentar neste lugar? E você começasse a discipular, a ensinar este amigo acerca da palavra, acerca da obra.
E a cada dia mais, aquele amigo ele iria começar a dar fruto juntamente com você. E aí vocês dois iam contagiar outro amigo, aquele outro amigo também ia vir para a presença do Senhor. E eu creio, irmãos, que se eu e você tomarmos essa atitude, muito breve, esse tempo ficará pequeno. Eu vejo que o pastor Wallace tem feito aqui às quartas-feiras o culto com um amigo. E como é difícil, né, irmãos, trazer um amigo para a igreja. Como é difícil convidar um amigo para vir para a casa de Deus. Se você chamar ele para uma festa, irmãos, opa, estou aqui, vamos embora. Se você chamar, como o pastor Wallace disse, para comer uma pizza, opa, conte comigo. Mas como nós vivemos numa sociedade hoje, irmãos, que o amor tem se esfriado, as pessoas não têm se preocupado em ouvir e conhecer o Deus Criador de todas as coisas. E Deus quer usar a minha e a tua vida, irmãos, para que nós venhamos como Mateus. Preocupar, irmãos, única e suficientemente com o reino de Deus. Jesus quer usar a minha e a tua vida para que, como Mateus, nós venhamos entender o ide de Cristo e cumprir a palavra dele acerca da evangelização e acerca de trazer novas vidas para a presença do Senhor. Só que é interessante que quando nós vemos a história de Mateus, ele levanta agora, ele começa a seguir Jesus. E ele até, irmãos, tem desejo que os amigos deles, aqueles outros que eram coletores de impostos, estivessem com ele também. Que a Bíblia diz que ele prepara um banquete na tua casa. E ali ele chama os publicanos, ele chama os cobradores de impostos, ele chama os homens ricos que tinham naquela cidade, em Cafarnaum. Ele chama ali os pobres e miseráveis que haviam naquele lugar. E agora tem uma raça, irmãos, que infelizmente até hoje ela existe, que se chama os fariseus. Homens esses, irmãos, que eles não estão preocupados com o reino de Deus. Eles não estão preocupados com o crescimento do reino. São pessoas, irmãos, que elas querem ser donas de alguma coisa. São pessoas que querem subjugar aqueles que estão ao teu redor. Eles não se preocupam com o reino. E eles viram ali para os discípulos de Cristo. Viram para eles e falam, olha, mas como o seu Jesus, o seu mestre, se assenta à mesa com publicanos e pecadores? E a Bíblia diz que Cristo, ele ouve aquela história. E a Bíblia diz que Jesus agora, ele se levanta ali. E ele vira para aqueles homens e diz, olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim os enfermos. Quantas vezes, irmãos, uma vez aconteceu isso na minha e na tua vida? Eu e você éramos pessoas, irmãos, que nos encontrávamos enfermas. Éramos pessoas que tínhamos a enfermidade do vício, que tínhamos as enfermidades físicas em nosso corpo, tínhamos as enfermidades espirituais que atuavam e seguiam também a nossa alma. Tudo isso, irmãos, são doenças e enfermidades que vêm sobre a vida do homem. E um dia o bom médico Jesus, ele se encontrou comigo e com você. Porque é interessante quando nós falamos de Jesus, irmãos, não é nós que nos encontramos com Cristo, é Ele que encontra conosco. Porque quando nós lemos no Evangelho de João, capítulo de número 15, Jesus diz, olha, eu te amei primeiro. Então Jesus, irmãos, mesmo eu e você sendo falhos, pecadores, transgressores, miseráveis, Ele nos amou. E a Bíblia diz que Ele nos amou de uma forma tão grande, que este amor foi um amor até aquela morte naquela cruz. Foi até Ele enfrentar aquela cruz, irmãos, em prol de eu e você nos reconciliarmos com Deus. De eu e você, por espírito de adoção, voltássemos de novo a ter comunhão com Deus. Voltar a ter a alegria da salvação. Voltar a ter a alegria de servir, de buscar, de adorar e de exaltar este Deus Todo-Poderoso. E Jesus vira para aqueles homens e diz, olha, os sãos não precisam de médico. Tem alguém aqui, irmãos, que alguma vez estava em plena saúde e procurou um médico? Não tem. Mas aí quando a gente começa a sentir uma dorzinha, aí a gente até dá uma de médico, né, irmãos? Vai lá e compra aquele monte de remédio.
Toma e não resolve nada. Aí a gente fala, agora eu tenho que ir no médico. Aí a gente vai no médico, o médico passa um monte de remédio ainda. Aí a gente toma também. Aí depois o médico fala, agora vamos fazer um exame, agora vamos ver. Então Jesus estava falando isso àqueles homens. Jesus estava instruindo eles acerca que os sãos não precisavam de médicos, mas sim os enfermos e os pecadores. E a Bíblia diz que Jesus, irmãos, o médico por excelência, ele se fez presente ali naquele dia, naquele banquete ali que Mateus estava dando. Da mesma forma que ele também está presente aqui nesta noite em nosso meio. E tem diversas enfermidades, irmãos, que têm atuado e vindo sobre as nossas vidas. Mas tem uma enfermidade, irmãos, que muitas vezes nós lutamos e não conseguimos combatê-la, que é a enfermidade do pecado. Esta é uma enfermidade, irmãos, que dia após dia tem rodeado e cercado a minha e a tua vida. Dia após dia, irmãos, o inimigo tem andado ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para trazer o mal sobre a mim e sobre a tua vida. Eu queria nesta noite trazer aqui ao meu e ao teu coração acerca desse grande médico chamado Jesus. A Bíblia diz que existe essa enfermidade, irmãos, o pecado. Mas a mesma Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para tirar o pecado do mundo. A mesma Bíblia diz que esse Jesus a qual nós servimos, a qual eu tenho te anunciado esta noite, foi aquele, irmãos, que sofreu, padeceu, morreu em meu e em teu lugar. Para quê, irmãos? Para que através de Cristo nós vencemos a maldição do pecado. E a Bíblia diz que aquele que é nascido de Cristo, ele vence o pecado e ele vence o mundo. Temos que entender, irmãos, que o médico Jesus, ele sempre está pronto a curar o pecado que tão de perto tem assolado as nossas vidas. E esta doença, irmãos, ela reina e opera por muito tempo. Desde o começo de todas as coisas, desde o jardim do Éden, quando Adão e Eva ali começaram a desobedecer a Deus, o pecado entrou naquele lugar. E assim a Bíblia diz que por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Por causa de um homem também, Jesus, ele seria tirado do mundo. Então, irmãos, muitas vezes eu e você temos que entender uma coisa. Não importa o erro que você cometeu. Não importa a falha que você cometeu. Que às vezes, muitas vezes, você tem olhado para a tua vida e tem dito, olha, eu não sou merecedor da presença de Deus. Eu não sou merecedor da graça do Senhor. Porque eu sou pecador, eu sou falho, eu sou transgressor. Mas eu te digo, se nesta noite você confessar de coração o teu perdão para Jesus, o médico por excelência, Ele está aqui para perdoar. Ele está aqui para lançar o teu pecado no mar do esquecimento e te dar uma vida abençoada na presença dEle. Jesus está neste lugar, irmãos. O Mestre está neste lugar. E tem enfermidades nas nossas vidas, irmãos, que elas atuam de duas formas. Tem enfermidades visíveis, que é o vício que nós enfrentamos na nossa família muitas vezes, que é a enfermidade física, que muitas vezes quer entrar na nossa vida, na nossa carne, nos trazer destruição. As enfermidades que nós conseguimos ver, essas são visíveis. E essas, o médico Jesus, ele tem condição de curá-las todas. Porque no livro de Isaías, capítulo número 53, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas falhas, todos os nossos defeitos, Ele levou naquela cruz do Calvário, irmãos, para nos garantir a vitória, porque Ele é Deus poderoso para fazer todas as coisas. Mas tem enfermidades também, irmãos, que são enfermidades invisíveis. Enfermidades que atuam na alma do ser humano. Enfermidades que atuam dentro do ser do homem e da mulher de Deus, do homem e da mulher ímpia lá fora. E essa enfermidade, irmãos, muitas vezes nós
tentamos curar elas com remédios. Nós tentamos curar elas com antidepressivos. Nós tentamos curar elas fechadas em um quarto, chorando noite adentro, o dia todo, tentando buscar uma direção para a nossa vida, mas nós muitas vezes não encontramos. Essas enfermidades invisíveis, o médico Jesus também pode curar. Mas para que Jesus trabalhe na minha e na tua vida, Ele vai precisar que eu e você passamos para Ele a escritura da nossa vida. Você já viu quando você vende algo lá, um bem, um veículo, você vai lá e passa o documento para o nome do outro, tira totalmente as suas responsabilidades? É assim que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele quer ter a escritura da nossa casa. Quando eu digo casa, não digo paredes, eu digo eu e você. A casa que Ele fez para habitar, Ele quer ter a escritura da nossa casa. Para quê, irmãos? Para Ele poder governar e direcionar todo o nosso ser. E entenda, irmãos, que quando você toma essa atitude de passar a escritura da tua vida para Cristo, você pode entender, irmãos, que as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, as tempestades vão cercar o teu barco, as dificuldades vão cercar a tua vida. Mas entenda que o Mestre Jesus, Ele tem poder para resolver todas as dificuldades. Ele tem poder, irmãos, para resolver todos os meus e os seus problemas. Quantas vezes, irmãos, eu e você não se encontramos perdidos, sem direção, sem esperança, talvez não para nós, talvez para um ente querido. Quantas vezes, eu vou falar de mim, eu já não ajudei pessoas, tentando fazer com que elas mudassem de direção, com que elas largassem as drogas, com que elas se libertassem dos vícios. Mas por quantas e quantas vezes aquelas pessoas começavam até bem e logo elas desanimavam e caíam. Esse é o problema maior nas nossas vidas, que nós temos que nos policiar a todo momento, irmãos, para que nós não venhamos cair. Porque o problema não é o início. O início sempre é bom. Primeiro amor é só alegria. Primeiro amor, todo mundo que você vê, irmão, você conhece Jesus? Jesus é uma bênção. Ele cura, liberta, salva, transforma, leva para morar no céu. Aí no primeiro amor, irmão, você está aquela maravilha. Mas aí o tempo vão passando, as lutas vão aumentando. Porque se nós fôssemos servir a Deus e continuar aquela mesma mesmice, para Deus isso não teria sentido. E aí Deus vai permitindo as lutas, as tribulações cada vez mais apertadas, porque Ele quer provar a minha e a tua fé. Ele quer ver verdadeiramente onde eu e você estamos alicerçados. Nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, que não existe tentação senão humana, mas fiel é Deus, que no momento certo nos preparará uma válvula de escape para que podeis suportar. Então talvez hoje, sexta-feira, nós estamos caminhando já para o fim de mais um mês. É interessante que o ano mal começou, né, irmãos? Nós já vamos para agosto, mês 8. E até hoje, irmãos, você teve planos. Até hoje você está no teu coração com os planos que você ainda fez lá na virada do ano. E até hoje esses planos não se concretizaram. Até hoje esses planos não se resolveram. Mas entenda que a Bíblia é clara e diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o problema, irmãos, é que muitas vezes nós queremos andar pelo relógio humano. E o relógio do homem, irmãos, e da mulher é tão imediato. Nós oramos cedo e já queremos que o Senhor resolva à tarde. Para testemunhar algo para os irmãos, e os irmãos conhecem a minha mãe, a irmã Lúcia, que servia a Cristo com vocês. Agora, por misericórdia e graça de Deus, ela está servindo conosco lá em Serra do Salitre. Irmãos, ela orou por 20 anos para que meu pai pudesse entrar dentro de uma igreja. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, todo final de semana, meu pai sai de Patrocínio, pega a rodovia até Serra do Salitre, para adorar e exaltar ao nome do Senhor Jesus.
Então talvez você tenha orado por alguém. Talvez você tenha apresentado algo ao Senhor em oração. Mas talvez isso não tenha acontecido e você já tem muitas vezes desanimado. Muitas vezes você tem perdido o pique. Entenda, irmãos, que o problema das nossas vidas sempre será no meio. Porque no meio, irmãos, nós somos tendenciosos a nos enfraquecer. No meio nós somos tendenciosos a começar a achar tudo normal. E aí entra o perigo na vida do crente, na vida do servo do Senhor. Porque tem coisas lá fora, irmãos, que não condizem com a palavra de Deus. Então elas não são para mim, para a tua vida. O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós podemos estar em todos os lugares, mas uma pergunta você faz: Jesus estaria neste lugar? Se Jesus estivesse no meu lugar, Ele iria nesta festa que eu fui convidado para ir? Porque temos que entender isso, não tem lugares que o servo de Deus ele não tem que estar. Tem lugares, irmãos, que a minha e a tua presença, elas nunca serão bem-vindas. Mas um lugar melhor que eu e você sempre temos que estar, irmãos, é na casa de Deus. Porque o salmista diz que vale mais um dia neste lugar do que 1000 lá fora. E a Bíblia diz no livro de Malaquias, irmãos, que há um memorial. E Deus tem atentado e tem anotado tudo que tem acontecido na minha e na tua vida. E a mesma Bíblia diz que um dia nós vamos prestar conta para o Senhor das coisas boas e das coisas más que nós fizemos. Então, irmãos, procure entender a tua vida. Procure ver o que tem te afastado da presença do Senhor. Procure entender o que tem feito com que você se considere como normal e tenha atrapalhado a presença de Deus ser verdadeiramente derramada sobre a tua vida. E busque, irmão, se consertar com Deus. Porque se Deus achar graça na tua vida, Ele pode derramar do Espírito Santo dele sobre você. E Ele pode te usar como um canal de bênção para curar vidas lá fora, para transformar a vida lá fora, para restaurar vidas lá fora. E quando nós procuramos tratar de uma enfermidade, sempre você tem aquele médico, irmãos, que você tem ele como um especialista. Ah, o médico tal é bom. Ah, o médico tal é assim, é assado. Mas eu conheço um médico, irmãos, que ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele conhece eu e você, quando o nosso corpo ainda estava sem forma. Quando nós começamos a ser formados no ventre da nossa mãe, ali ele já estava e ali ele já conhecia as nossas vidas. E a Bíblia diz que conforme os anos iam passando, os meses iam passando, ele formava todas as coisas no ventre da nossa mãe. Então este médico, irmãos, ele tem poder para transformar totalmente a minha e a tua vida. Talvez você chegou aqui nesta noite enfermo. Talvez você chegou aqui nesta noite passando por uma enfermidade espiritual na tua alma. Uma tristeza que você busca a Deus de todas as formas e ela não sai. Uma tristeza que você tem tentado arrancar ela da tua vida, mas ela ainda não tem saído. Entenda que o médico Jesus nesta noite, Ele está aqui para te curar desta enfermidade. Ele está aqui, irmãos, para mudar verdadeiramente, para tirar de você os medos que tem te prendido, para tirar de você o que tem te atrapalhado de ser um homem e uma mulher, um servo e uma serva de Deus, honrada no meio dessa cidade. Porque eu nunca vi, irmãos, Deus pegar a vida de alguém e deixar ela da mesma forma que ela está. Sempre quando Deus pega alguém, Deus sempre acrescenta sobre a vida daquela pessoa ainda mais, ainda mais. A palavra do Senhor fala que aquilo que os meus olhos, os seus olhos, os meus pensamentos, os seus pensamentos imaginam, Deus pensa coisas muito maiores ainda. E a Bíblia sempre diz, irmãos, sobre dupla honra. A Bíblia sempre diz de uma vida totalmente mudada e transformada.
E eu louvo a Deus, irmãos, porque o dia que eu tomei a decisão de passar a escritura da minha vida para Cristo, Deus mudou completamente a minha história. E todos os dias, Deus tem trabalhado na minha vida e tem feito grandes coisas. E quando você vai lá no médico, irmãos, ele sempre pede exames para tentar entender o que está sucedendo na tua vida. Mas tem um médico que a Bíblia diz que quando você entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que vem em oculto. O teu pai que vem em oculto, ele virá e te recompensará publicamente. Então, eu não sei o que você veio trazer no altar do Senhor nesta noite. Mas eu sei que se você lançar e entregar na mão de Deus, saiba, irmãos, que Deus pode pegar este problema, pegar essa enfermidade, pegar este pecado, pegar este mal, e Ele pode mudar, Ele pode apagar, Ele pode riscar, e Ele pode escrever para você uma nova história. Nós servimos um Deus, irmãos, que Ele vira a página, e Ele não preocupa com o que ficou escrito lá atrás. Ele se importa do seu momento de hoje. Hoje você fez o seu compromisso com Deus. Então, para Deus vai valer, da agora em diante. Então entenda, irmãos, seja sempre um Mateus. Talvez você tenha 1000 alternativas para colocar na balança antes de servir a Jesus. Mas entenda que essas 1000 alternativas, elas não vão valer nem por uma que Jesus tem para fazer na tua vida. Que talvez você escolha servir a Cristo e a tua vida, você não seja abençoado financeiramente, você não seja abençoado materialmente, você não seja abençoado no seu relacionamento, no seu matrimônio, no seu casamento, coisa que é difícil de acontecer. Mas se por acaso isso acontecer, entenda uma coisa, irmãos, o dom maior de Deus que você tem que buscar é a salvação da tua alma. Porque a Bíblia relata a história de 10 leprosos, que vieram até a Cristo e falaram: Senhor, cura-nos. E Jesus automaticamente falou: olha, vai, mostra-te ao sacerdote. Por quê? Porque era o sacerdote que diagnosticava a lepra. E você tinha que voltar nele para ele ver que você não estava mais leproso. E Jesus falou: vai, volta e mostra-te ao sacerdote. E a Bíblia diz que quando aqueles homens foram andando, eles foram se tornando limpos. Enquanto eles caminhavam, eles foram curados daquela lepra. Só que é interessante que a Bíblia diz, irmãos, que somente um voltou para agradecer. Aqueles 10 receberam a cura para a tua vida. Mas aquele que voltou, recebeu a cura e recebeu também a salvação. E o que mais zela, irmãos, que Deus zela, é pela saúde da minha e da tua alma. Então deixe o médico Jesus prescrever para vocês medicamentos que venha te dar uma vida transformada, que venha te dar uma vida renovada, que venha te dar uma vida cheia da presença do Senhor. E nesta palavra, irmãos, você tem inúmeras quantidades de medicamentos e de remédios que podem mudar totalmente a tua vida. Então, se até hoje você não fez um compromisso verdadeiramente de como Mateus ouviu o chamado de Cristo, levantou e entregou a vida para Ele, nesta noite Deus está te dando esta oportunidade mais uma vez. Só que a Bíblia fala que aquele que pega no arado e olha para trás, Deus não tem prazer na tua alma. É noite de você entender, irmãos, como Jesus chamou Mateus, como Jesus chamou a Pedro, como Jesus chamou a André, como Jesus chamou todos aqueles discípulos, Ele tem chamado também a minha e a tua vida. Ele tem todos os dias se colocado diante de mim e de você, e Ele tem nos chamado para uma boa obra, a qual Ele vai nos capacitar para ela, a qual Ele vai nos direcionar para ela, para que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, saquear o inferno e trazer as almas para a presença de Deus. Aleluia. Os irmãos, coloquem sobre os vossos pés nesta noite em nome de Jesus.
Aleluias. Você nesta noite, que quer firmar um novo compromisso com o Senhor, eu te convido você para vir aqui à frente do altar. Você nesta noite que quer verdadeiramente começar uma nova história com Deus, eu te convido nesta noite para você se colocar de frente a este altar. Mas venha pronto, irmãos, a passar a tua escritura para a mão de Jesus. A escritura da tua vida para Deus. Uma nuvem de glória. Aleluias. Eu orei que você que pode, irmãos, pegue na mão do seu irmão aí. Vamos juntar as brasas nesta noite. Posso ver nesse lugar a face de Deus. Oh, Santo Espírito de Deus. Línguas como de fogo. É o som que vem do céu. Posso ouvir. Vai exaltando ao Senhor, irmão. O derramar. Vai exaltando ao Senhor, irmão. Jesus está neste lugar. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nesta casa, nesta noite. Quando o vento sopra hoje, Deus amado e santo, aqui, a glória vai eis aqui, descer Senhor e Deus, a tomar tua todo igreja, esse Pai. lugar. Vem, meu Deus e meu Pai, agora, Senhor, sobre cada vida, ó Pai. Visita, meu Deus e meu Pai, cada coração aqui nesta noite, Senhor. Que toda enfermidade, ó Pai, na alma, no espírito, nesta noite nós repreendemos, Senhor, em nome de Jesus. Que tu venhas, meu Deus,